Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Numa lanchonete, um salgado e um refrigerante custam, respectivamente, X e Y reais. Pedro, que comprou X salgados e Y refrigerantes nessa lanchonete, gastou o mesmo que Luana, que comprou Y salgados e 3Y refrigerantes. Então, pode-se concluir que, inicialmente, nós faremos o seguinte. Vamos definir aqui algumas variáveis. Nós vamos chamar aqui, em relação ao custo, que foi explicitado no texto da questão, os salgados S, vamos chamar de X. E nós temos também o refrigerante R de Y, de acordo com o que foi explicitado também no texto, X e Y. Agora, vamos chamar aqui a quantidade de Q. Nós temos, então, a quantidade que vamos referenciar por quê? E temos também Pedro, que comprou. Então, destacando o que Pedro adquiriu, nós vamos ter ali X salgados. Então, Pedro comprou X salgados. A quantidade Q de Pedro é X. E esses salgados custaram, existe um valor para isso, que é X também. Mais Y refrigerantes. Nós temos aqui Y, então essa é a quantidade Q de refrigerantes, vezes o seu custo, que já foi dado também, e que é Y. Na sequência, nós verificamos que ele gastou o mesmo, ou seja, tudo isso é igual ao que Luana consumiu. Então, nós temos aqui uma expressão para a Luana. E aqui foi dito que a Luana comprou Y salgados, então a quantidade Q de salgados para a Luana é Y. E vezes o seu custo, que já sabemos ser X. Então, vezes X, mais, existe aqui 3 vezes Y, refrigerantes. Então, a quantidade de refrigerantes é 3Y. Esses refrigerantes têm um custo, que também é Y. Agora que nós temos a nossa equação estabelecida, vamos manipulá-la e verificar se conseguimos estabelecer uma relação entre x e y de acordo com as alternativas da múltipla escolha. Nós temos x vezes x, que é x ao quadrado, y vezes y, que é y ao quadrado. Toda expressão igual a y vezes x ou x vezes y, mais 3y vezes y, 3y ao quadrado. Vamos agora isolar o valor de x² escrevendo-se x² igual a, e esse y ao quadrado escrevemos no segundo membro, fazendo xy mais 3y ao quadrado. E aí, como nós trocamos de membro, nós vamos ter aqui menos y ao quadrado. Ou seja, este y ao quadrado reescrevemos no segundo membro. Continuando, então, as simplificações possíveis, nós vamos obter um x ao quadrado, que será igual a x vezes y, mais 3 vezes menos uma vez, 2 vezes y ao quadrado. Agora, em seguida, nós vamos fazer x², então x ao quadrado, igual a, nós vamos tentar aqui forçar o aparecimento de alguma expressão que nos permita simplificações. Nesse contexto, nós temos 2 vezes y ao quadrado. Então, nós vamos, entre aspas, abrir essa expressão e ver o que acontece. Nós temos x vezes y, mais uma vez o y ao quadrado, mais uma vez o y ao quadrado, que você provavelmente já sabe que gerará os dois y's que nós temos aqui. Agora, façamos o seguinte, vamos reescrever este y ao quadrado no primeiro membro, subtraindo. Então, vamos ter x ao quadrado menos y ao quadrado e toda a expressão igual a x vezes y mais y ao quadrado, que preservamos no segundo membro. Então, essa expressão aqui nós preservamos. Na sequência, o que nós podemos verificar é o surgimento de um produto notável. Nesse produto notável, cuja fatoração ocorre através do quadrado da soma pela diferença de dois termos. Vamos escrever, então, x² menos y ao quadrado fatorado será x menos y vezes x mais y.
tudo igual a. Como nós temos um fator comum y e y no y ao quadrado, vamos colocá-lo em evidência. Y multiplicará x mais y. Uma vez que y ao quadrado é y vezes y, uma vez que nós retiramos um destes dois y's, sobra y aqui. Agora, nós podemos fazer o seguinte. Este x mais y que está multiplicando, podemos reescrever no segundo membro, dividindo. Ou seja, x menos y será igual a y que multiplica x mais y sobre x mais y. Agora, simplificando-se numerador com denominador, vamos obter x menos y, que é igual a y. E isolando-se x, vamos obter x, que será igual a y mais y. Ou, portanto, podemos dizer que x será igual a 2 vezes y. Agora, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que a letra C se enquadra no resultado que nós acabamos de determinar. Apenas a título de recordação, vamos lembrar aqui os 3 principais produtos notáveis, ou seja, aqueles que mais são utilizados. Nós temos aqui, então, dos nossos produtos notáveis, um que diz o seguinte: a mais b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo número, mais o segundo número ao quadrado. Nós temos também a menos b ao quadrado, que gerará o quadrado do primeiro membro do primeiro número, menos 2 vezes o primeiro número pelo segundo número, mais o segundo número ao quadrado. E, finalmente, nós temos a mais b vezes a menos b, ou seja, o produto da soma pela diferença de 2 termos, que gerará ao quadrado menos b ao quadrado. Nesse contexto, é interessante que, se você está estudando, reescreva esses produtos na forma, entre aspas, contrária. Ou seja, vou dar um exemplo que foi o que nós necessitamos na questão. Reescrevemos essa expressão como sendo a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a menos b, ou a mais b, vezes a menos b. Essa reescrita pode nos auxiliar a, entre aspas, enxergar melhor o que foi feito na transição desta para esta linha aqui. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se possível, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!